Olá, alunos, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que vocês estiverem assistindo essa aula. Pessoal, como a gente já avisou a semana passada para vocês, nós estamos disponibilizando essa aula de forma gravada por conta do feriado, né? Então, é uma situação atípica, mas nós deixamos aqui, então, a gravação para vocês do conteúdo da nossa última aula. E falando-se de última aula, então, aproveitando, vamos falar de agendamento de prova. Começou ontem, na segunda-feira, dia 20, o agendamento da prova presencial. O período de agendamento, eu já falei para vocês da semana passada, mas eu vou repetir, é do dia 20 até o dia 1/5. Dentro desse período de agendamento, vocês têm o período de realização, que é do dia 27 ao dia 2. Então, se programem para estar fazendo esse agendamento e para realizar a prova lá no polo. Quanto antes vocês agendarem, vocês garantem o melhor horário que atende à agenda de vocês. E também, nós chegando ao final do nosso módulo, nós temos também as nossas atividades se encerrando. Então, eu peço que vocês abram o estúdio, verifiquem essa informação que está embaixo de cada atividade, que é a data de finalização. Por quê? Já recebi algumas mensagens de alguns alunos falando que recebeu em grupos informação de que era outra data, enfim, não procede. O que procede é a informação oficial que está aqui para vocês, então, dentro do estúdio, na atividade ou lá no calendário também. Então, é isso de informação por hoje que eu vou passar para vocês. Agora, então, eu deixo a aula com o professor. Olá, professor, tudo bem? Boa tarde. Boa noite. Boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo bem? Se estiverem assistindo hoje. Professor, fique à vontade. Muito obrigado, Renan. Bom, olá para vocês que estão me assistindo em algum momento, nesse feriado ou fora do feriado. A gente vai começar a nossa última aula. E como é a nossa última aula, eu também queria começar agradecendo a participação de vocês. Claro, hoje a gente não vai ter as conversas de vocês no chat, nem as discussões e nem as perguntas de vocês, mas vou levar todas as conversas, todas as discussões que nós tivemos com muito carinho. O aprendizado é muito melhor quando ele é compartilhado e quando eu posso aprender com vocês, o tanto quanto vocês podem aprender comigo. Então, muito obrigado por estarem presentes comigo nessa jornada da nossa disciplina de teoria do urbanismo. Dito isso, a gente pode começar a nossa última aula, que é sobre a produção do espaço urbano. Bom, quais são as metas de aprendizagem, então, da nossa aula de produção do espaço urbano? A ideia é que nós consigamos compreender a produção do espaço urbano como resultado de processos sociais, econômicos e políticos. Como assim, professor, produção do espaço urbano como resultado de processos sociais, econômicos e políticos? Os autores que vão embasar as discussões da nossa aula de hoje, da unidade da aula de hoje, são autores que estão relacionados com uma leitura social, uma leitura política, uma leitura econômica, uma leitura acadêmica até da cidade a partir de um processo que a gente vai chamar de histórico dialético, né? Materialismo histórico dialético. Ou seja, é uma forma de compreender a sociedade a partir da evolução histórica dessa sociedade e de como essa evolução histórica dialoga com os diversos processos em que a sociedade vai produzir e reproduzir a partir de materializações do nosso cotidiano. Então, a gente vai entender a sociedade a partir de como ela se materializa e como essa materialização vai responder a processos históricos. Quem pensou no materialismo histórico e dialético, nessa forma de compreender a sociedade, foi principalmente Karl Marx e Engels. Então, eles foram os criadores dessa metodologia. O que significa que os autores que vão fundamentar as discussões da nossa aula de hoje são autores que dialogam, de alguma forma, com Marx e Engels. E isso não numa filosofia política, ideológica, mas numa metodologia de análise da sociedade, tá? Então, não é para vocês se assustarem com essa formulação teórica, como se fosse, então a gente está fazendo uma análise comunista da cidade, uma análise socialista da cidade, uma análise capitalista da cidade. Não, nós estamos nos apoiando na história
e no desenvolvimento das cidades, bem como nos indícios materiais que nós temos dessas mudanças sociais, dessas transformações sociais, para que nós possamos compreender a cidade e a produção do espaço urbano nesse contexto. Nosso papel também vai ser identificar como que a escala, os agentes vão interferir nas transformações da cidade. Então, a escala, que pode ser uma escala física, geográfica, a gente vai falar sobre as diferentes escalas, e os agentes sociais, que pode ser o Estado, o mercado, entre outros agentes, e aqui a gente dá ênfase no Estado e no mercado, como eles vão encampar as transformações da cidade. Nós vamos também analisar como os loteamentos e as legislações e as infraestruturas participam no processo de expansão da cidade, de transformação a partir da expansão da cidade, e refletir criticamente sobre as desigualdades e as contradições da urbanização contemporânea. 2 autores vão ser fundamentais para a gente compreender esse processo. O primeiro deles deixa eu achar aqui o livro para mostrar para vocês. Deixa só eu achar rapidinho aqui. Então, quem vai discutir produção do espaço, né? O primeiro deles vai ser Lefebvre, que vai escrever o livro A Produção do Espaço. Eu não tenho o livro físico aqui, por isso que eu demorei para achar aqui. O outro autor muito importante vai ser um autor brasileiro, que é Roberto Lobato Correia. Ele é um geógrafo e ele vai escrever O Espaço Urbano. Mas a gente também tem algumas outras discussões relacionadas com David Harvey, que vai falar sobre a produção capitalista do espaço. Então, esses 3 autores são os mais importantes para a gente compreender a produção do espaço urbano e como essa produção pode ser lida, compreendida, refletida, criticada, analisada na contemporaneidade. Bom, então vamos lá. Eu preparei esse slide com muito carinho para vocês, já que a gente não vai se encontrar sincronamente, e nas escolhas das imagens eu fui bem generoso, assim, bem carinhoso, que eu escolhi umas imagens de Lego. Então, todo bloco que a gente for abrir vai ter uma imagem de Lego para vocês refletirem a construção. A produção do espaço é literalmente a construção do espaço, né? Então, por conta disso, eu escolhi essas imagens de Lego aí para fazer uma brincadeira sobre como que a gente constrói esse espaço, que ele é produzido, na verdade, e ele é produzido socialmente. O espaço, ele é um produto social. A nossa cidade, ele é um produto social. Lefebvre vai falar que o espaço é um produto social. Ah, professor, como que o espaço é um produto social se como que uma montanha, um vulcão, um lago pode ser um produto social? Ele não está falando desse espaço especificamente, do espaço geográfico. Ele está falando do espaço que vai passar pela intervenção humana. E aí, a partir daí, ele vai ser produto da nossa sociedade. A nossa sociedade vai interferir em como esse espaço está sendo configurado. E essa visão do Lefebvre, que também é compartilhada pelos outros autores que eu citei, é uma visão que afasta o espaço dessa construção abstrata, né? De que a construção é só uma construção, de que a arquitetura é só arquitetura, de que o arquiteto ele faz uma função técnica e que essa função técnica não está necessariamente ligada a exprimir, né, a como ele vai interferir socialmente na dinâmica da sociedade. Muito pelo contrário, o espaço ele vai ser construído e ele vai construir. Então, ele é produto e produtor da sociedade. Como assim? Tanto a gente vai construir o espaço a partir das nossas visões sociais, como o próprio espaço vai interferir em como nós vamos circular dentro da cidade. E a produção do espaço, ela tem alguns fundamentos, questões centrais, e está muito relacionada com a lógica da sociedade que a gente está vivendo, que é a lógica capitalista da cidade.
Então, é isso que a gente vai discutir agora. A gente vai apresentar a cidade como um produto histórico, social e econômico. Opa, voltei aqui. E quais são as perguntas centrais para que nós possamos compreender a cidade dentro desse contexto? Então, a gente tem que resolver 4 questões que nós precisamos responder quando a gente se depara com a cidade. Por que as cidades crescem? Por quê? O que faz com que as cidades cresçam? Se a gente olha para trás em relação à evolução da história da cidade, que é um conteúdo que a gente já vem trabalhando há algum tempo, né? A gente vem entendendo por que as cidades crescem. Elas crescem porque a gente tem evoluções sociais, a gente tem um aumento na produção de materiais, de bens, de alimentos, que faz com que a sociedade cresça. Mas também a gente teve a Revolução Industrial, ou seja, são processos históricos que fazem com que as cidades cresçam. Mas também a gente vai ter uma questão mais local, digamos assim. Se a gente olhar o IBGE de 2020, a gente vai ver que a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, diminuiu a sua população, enquanto a capital do Paraná, Curitiba, aumentou a sua população. Então, uma cidade está encolhendo, a outra está crescendo. Por que essas cidades estão se comportando dessa maneira? O que interfere no crescimento ou no encolhimento de uma cidade em outros contextos? Então, a gente também vai ter outras situações que vão influenciar no crescimento ou na diminuição de uma cidade. E a gente vai responder a essa questão em como as cidades crescem. Elas crescem só em população e essa população vai adensando, ou elas crescem nas laterais e nas bordas, nas franjas urbanas? Então, como as cidades crescem? Depende. A gente vai ter diferentes modelos de cidade e diferentes modelos de cidade vão crescer de formas distintas. Mas uma coisa que vai atravessar os diferentes tipos de cidade é quem promove esse crescimento e como esse crescimento é promovido por esses agentes. E isso é muito interessante e muito importante para a nossa disciplina, nós entendermos quem são os agentes que promovem o crescimento da cidade e que, a partir da promoção do crescimento da cidade, vão alterar a sua forma urbana, a morfologia da cidade, ou seja, a materialidade da cidade. A morfologia é o desenho urbano, né? Então, como que esses agentes vão interferir em como a cidade vai ser configurada e como ela vai crescer ou como ela vai diminuir, etc. E essas perguntas vão orientar a leitura crítica da cidade como um processo. Um processo, porque existe algum tipo de lógica por trás do crescimento dessas cidades, da morfologia dessas cidades, e é nessa lógica que a gente está interessado. E para o campo do urbanismo, entender esse movimento é essencial para interpretar a expansão, a densidade e os investimentos no território da cidade. A cidade, então, ela é um produto histórico e social. Ela não surge de forma espontânea, mas ela é resultado de um processo histórico, social e econômico. A gente já falou sobre isso diversas vezes ao longo das nossas aulas. Já teve outros slides que eu trouxe fotinhos da evolução da história da cidade, que eu falei sobre como a cidade é resultado de processos históricos, e teve vários autores que vão discutir a cidade como um fato histórico importante, né? Então, depois da modernidade, a gente vai ter os autores que são pós-modernos, como Aldo Rossi, né? Que vão discutir a cidade como uma evolução histórica e como um fato histórico, e que por isso ela precisa respeitar esses desenhos históricos, né? No livro A Arquitetura da Cidade, do Aldo Rossi. Mas a gente também vai ter outros autores que vão falar sobre a cidade como processo histórico, desde lá dos urbanistas culturalistas, lembra?
pré-urbanismo culturalista, que já vão olhar para o passado e pensar na evolução histórica da cidade. Isso foi um pouco quebrado com o urbanismo progressista, porque o urbanismo moderno, ele vai pensar que ele mesmo pode criar um espaço do zero e formatar a sociedade. Mas isso vai se demonstrar muito incoerente, né? A gente não pode e não é capaz de formatar a sociedade e de conseguir resolver todos os problemas sociais a partir de um desenho urbano único. Não, a sociedade forma a cidade de uma maneira muito complexa e a cidade, portanto, é resultado da complexidade humana. Lembra que a gente falou sobre isso também, sobre a cidade como organismo e sobre como ela vai se comportar como organismo ao longo da história humana. E a configuração da cidade, então, é um processo realmente histórico, social e econômico. As pessoas, as pessoas, eu digo, no mais amplo grau em que a gente possa olhar para a categoria pessoas, então, as mais diversas camadas da sociedade, elas vão interferir na construção da cidade. Portanto, a configuração da cidade vai expressar as relações sociais que a nossa sociedade vai exercer. Então, se a nossa sociedade é uma sociedade cristã, a nossa cidade vai expressar os valores cristãos da nossa sociedade. Se a nossa sociedade é uma sociedade pagã, a nossa cidade vai expressar os valores pagãos da nossa sociedade. Se a nossa sociedade é uma sociedade democrática, a cidade vai expressar os valores democráticos da nossa sociedade. Se a nossa sociedade é uma sociedade autocrática, a nossa cidade vai demonstrar os valores autocráticos da nossa sociedade. Ou seja, a cidade ela vai ser um locus importante para que nós compreendamos como a cidade, como a sociedade é organizada e como ela acontece. Portanto, a configuração da nossa cidade vai expressar as relações de trabalho, de produção, de circulação e de apropriação do território definidas na sociedade que a gente está estudando. Nós moramos no Brasil. O Brasil é um país que faz parte do Ocidente, portanto, a sociedade que nós estamos estudando é a sociedade ocidental. E tem algumas estruturas importantes que fazem parte da configuração da sociedade ocidental, como, por exemplo, o Brasil é um país capitalista, faz parte do sistema capitalista. Vai ter gente que vai querer debater isso, mas não tem nenhuma dúvida de que o Brasil é um país capitalista e que continuará sendo capitalista, independente da eleição desse ano, ou porque nós só temos candidatos capitalistas sendo candidatos à presidência. Então, a gente pode até discutir, né, que a esquerda no Brasil é socialista. Será que ela é socialista? Ela pode até ter um ideal socialista, mas durante os anos de administração do governo Lula ou do governo Dilma, nós não tivemos uma mudança no sistema econômico da nossa sociedade. Ela continuou sendo capitalista no Brasil. Portanto, a nossa sociedade é capitalista. E sendo capitalista, esse é o modo de trabalho e de produção que faz com que as nossas cidades sejam organizadas e estruturadas. Portanto, nós podemos olhar para a nossa produção da cidade como uma produção capitalista da cidade e, a partir da produção capitalista da cidade, entender como que as nossas cidades são produzidas nessa lógica. Então, o Brasil não é socialista, a gente não vai analisar a nossa cidade como um produto histórico e social do socialismo. Ela é produto histórico e social do capitalismo que se instalou aqui, desde o capitalismo mercantil que vai colonizar o país. Então, a nossa sociedade brasileira é capitalista. Para além disso, a sociedade brasileira tem outras características que a gente não vai necessariamente adentrar na aula de hoje, mas ela também é uma sociedade patriarcalista, o que significa que o homem tem privilégios em detrimento da mulher. Ela é uma sociedade colonial, o que significa que nós fomos colonizados, e o processo de colonização teve influências importantes na organização das nossas cidades. Ela é uma sociedade cristã, ocidental. Então, o Brasil é um país majoritariamente cristão, e
a religião, o cristianismo, era a religião oficial do Estado por muito tempo, antes do Brasil se tornar um Estado laico, o que significa que as organizações das nossas cidades também vão refletir essas configurações. E a forma urbana ela vai materializar as decisões, as disputas e os interesses que foram acumulados ao longo do tempo dentro dessas construções sociais que permeiam a nossa sociedade, e por isso estudar a cidade significa compreender a sua formação como uma construção coletiva, desigual, porque grupos sociais distintos vão ter poderes distintos na configuração da sociedade, e que está em contínua modificação, porque esses grupos sociais continuam a exercer diversos tipos de lutas por territórios na configuração do espaço da cidade. Vou beber uma aguinha aqui para minha boca não ficar seca. E continuo com vocês. Então, a cidade está muito relacionada com o modo de produção. E a gente já viu isso várias aulas lá atrás, lembra? Quando eu falei que os modos de produção asiáticos configuraram as cidades da Mesopotâmia e do Egito. Depois a gente teve o modo de produção escravista, ele configurou as cidades da Grécia e da Roma antiga. Depois a gente teve o feudalismo, o modo de produção feudal, as cidades medievais. E depois a gente teve um modo de produção capitalista, e agora a cidade contemporânea, ela é expressão material do capitalismo na sua dimensão espacial. Então, o solo urbano, a moradia, a infraestrutura e os serviços integram a lógica de valorização econômica. Como assim? Você pode sair da sua casa hoje sem gastar? Nada. Só se você sair a pé, né? Mas você consegue fazer tudo a pé? Você consegue ir num parque e aproveitar tudo de graça no parque? Como é que é? Não. A gente mora e a gente paga para morar, porque morar é financiarizado e o aluguel gera lucro para alguém. A gente sai de casa, se a gente pegar um transporte coletivo público ou um aplicativo de transporte, a gente vai pagar por isso, porque o transporte... Tem algumas cidades no Brasil que tem transporte gratuito, mas não é muito raro, né? Mas geralmente a gente vai pagar pelo transporte, e esse transporte não necessariamente vai ser administrado pela prefeitura, ele pode ser administrado por uma terceirizada que está lucrando em cima disso. E eu quero sair e eu quero comer alguma coisa. Então, eu vou pagar para alguém e essa pessoa vai ter lucro em cima do produto que ela está vendendo. Então, toda a estrutura da nossa sociedade e, portanto, da nossa cidade está relacionada ao sistema capitalista e também à geração de lucros. Desde o solo urbano, a moradia, a infraestrutura, os serviços, tudo integra a lógica de valorização econômica dentro da cidade capitalista. E a urbanização vai acompanhar a dinâmica de acumulação do capital. Por quê? Porque a lógica do capitalismo é que as pessoas acumulem capital, tenham lucro e acumulem capital. Quem vai acumular capital? É você, aluno de arquitetura, que está estudando aqui na Unicesumar, na disciplina de teoria do urbanismo? Muito provavelmente não, porque muito provavelmente, se você for dono de empresa, a sua empresa provavelmente vai ser uma microempresa ou uma média empresa, mas é quase impossível que a gente tenha um aluno na nossa disciplina que seja um grande dono do capital, um bilionário, um dono de uma empresa incorporadora imobiliária, ou de uma holding de capital aberto, ou ainda de uma multinacional. Muito improvável que isso aconteça. Então, quando a gente está falando de acúmulo de capital, também a gente não está falando da sua poupança no banco, a gente está falando do acúmulo de capital de grandes empresas, que essas sim vão reorganizar as áreas, as densidades e as centralidades da cidade, de modo que a cidade ela vai ser um suporte da vida social, mas também um objeto
de investimento desses grandes empreendedores e de disputa, porque nós também queremos ter bem-estar, acesso à saúde, à moradia, a esporte, a lazer, a mobilidade e a todos os serviços que nós temos direito. Nesse contexto, a gente tem a divisão social do trabalho e a forma urbana. Então, não tem cidade sem divisão social do trabalho, porque a urbanização depende da especialização de funções e da articulação entre atividades. E a distribuição espacial de moradia, comércio, indústria, serviços e circulação vai expressar essa divisão social do trabalho. Então, nós temos os proletariados, que são aqueles que vão trabalhar para alguém. A gente tem os donos dos meios de produção. Esses são aqueles que detêm o capital e que têm o lucro em suas mãos. E nós também temos os donos da terra. E essas pessoas vão articular como a cidade vai ser organizada e vai ser... os espaços e os territórios vão ser distribuídos. Então, a forma urbana vai ser resultado da organização material das funções no território. Como assim? Já vai ficar mais claro isso. Mas ler a cidade é identificar como as relações sociais e econômicas se escrevem fisicamente no espaço. Para além disso, a gestão de recursos naturais também é importante para a divisão social do trabalho, porque são as grandes empresas, é o grande capital que vai gerir os recursos naturais da cidade. Para que, a partir da gestão desses recursos, ele gere lucro. E o que significa, então, produzir o espaço urbano? A produção do espaço urbano envolve criar, transformar, densificar, expandir e reorganizar as partes da cidade. Então, é um processo que envolve diversos fatores que vão estar relacionados com a organização da cidade. Criar cidade. Bom, criar cidade é quando a gente urbaniza, né? Faz o processo de urbanização. A gente tem lá um terreno vazio, sem infraestrutura urbana nenhuma, e a gente vai lá e traça ruas, loteia, produz os lotes, esses lotes depois vão ser edificados, a gente coloca praças, a gente coloca infraestrutura, serviços, comércio, hospitais, escolas. A gente está criando cidade, não existia. Transformar cidades. Bom, a gente tinha uma região, ela era majoritariamente residencial, agora ela vai ser comercial. Transformamos essa região. É uma dimensão de transformação. Ou a gente tem um centro completamente degradado, ele vai ser transformado. Ele vai ser revitalizado, uma transformação. Densificação. Então, a cidade era totalmente horizontal e agora a gente vai adensar essa região porque a gente tem infraestrutura suficiente para isso. Ou vai acontecer um processo de adensamento sem que a gente tenha infraestrutura para isso. Expansão da cidade. Então, a cidade, ela está sendo... A gente está criando cidades em regiões onde antes eram zonas rurais. Então, a gente está expandindo o território da cidade. E reorganizando as cidades. Olha, essa área era uma área que não era uma centralidade, porque ela não tinha comércio nem lazer, e nem serviço, agora ela está se transformando numa centralidade. Então, esse processo significa produzir cidade. E esse processo inclui abertura de novas áreas, renovação urbana, realocação de infraestrutura, mudança de usos. Portanto, produzir cidade significa mexer, mudar a materialidade e o conteúdo social e econômico desse espaço urbano. Portanto, a produção do espaço não é só física, ela é política, social, jurídica, econômica. Política, porque o poder político vai interferir em como a cidade é produzida. Social, porque os grupos sociais vão interferir em como a cidade é produzida. Jurídica, porque nós temos leis que vão reger a produção e a reprodução da cidade,
como, por exemplo, no Brasil a gente tem o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole, e também a Constituição Federal, e econômica, porque construir custa, e também porque nós estamos inseridos num sistema econômico que é o sistema capitalista. E o crescimento urbano, ele vai reorganizar o território. Então, o crescimento das cidades ele vai ocorrer por meio da incorporação de novas áreas no tecido urbano e pela intensificação de usos em áreas já ocupadas. E quem vai gerir? Quem vai ser o maestro desse crescimento? Logo a gente vai descobrir. E esse processo vai promover a reorganização territorial. Então, a gente tem o território, ele é sempre reorganizado, alterado, as centralidades mudam, as periferias deixam de ser periferias, são englobadas dentro dos núcleos urbanos. A gente tem as expansões, os padrões de densidade que vão sendo alterados, e tudo isso vai sendo modificado conforme os investimentos públicos e privados modificam essa dinâmica, eles que têm a maestria da condução, tanto os investimentos públicos quanto os investimentos privados. De forma que o crescimento urbano vai revelar tanto as necessidades sociais quanto as estratégias da nossa sociedade de valorização do território. E a produção urbana na contemporaneidade a cidade é produzida por diferentes operações, articulando o mercado, o Estado e as demais demandas sociais. E, entre elas, a gente vai destacar a expansão horizontal, a renovação de áreas consolidadas e as intervenções urbanas pontuais, conforme a gente já tem discutido ao longo das últimas aulas. Mas a produção urbana atual, então, ela é marcada por uma maior complexidade institucional e econômica e exige que nós compreendamos a cidade como resultado de múltiplos agentes, múltiplas escalas e múltiplas formas de investimento. E quais são as duas principais formas de produzir cidade dentro da contemporaneidade? Então, a gente tem duas formas mais recorrentes de produzir cidade na contemporaneidade. A primeira delas são os novos loteamentos, como esse da imagem, e as intervenções urbanas. Então, ou a gente vai intervir em processos urbanos já consolidados, ou a gente vai fazer novos loteamentos. Os loteamentos eles vão ampliar o tecido urbano, geralmente vão acontecer nas bordas da malha existente, enquanto as intervenções urbanas vão transformar áreas já ocupadas, alterando os usos, as densidades e as infraestruturas, e ambos vão influenciar a morfologia urbana e vão expressar diferentes estratégias de crescimento e de valorização do solo urbano. Agora a gente vai entrar no segundo bloco da nossa aula, que diz respeito à escala espacial e à produção urbana, da rede urbana ao espaço intraurbano. Então, quais são as escalas que a gente pode produzir a cidade? E por que é importante a gente discutir escala em primeiro momento, né? Para que a gente compreenda a produção do espaço urbano, a gente não pode observar só a forma visível da cidade, ou só aquilo que a gente consegue enxergar, né? A gente precisa entender em que escala os processos urbanos ocorrem e como as diferentes ações se articulam no território. A escala vai permitir que nós interpretemos a abrangência dos fenômenos espaciais e ela vai ser uma ferramenta importante para a gente analisar a cidade como resultado de práticas sociais, econômicas e políticas em diferentes níveis. Professor, mas assim, se a cidade é resultado das práticas sociais, se a gente olhar nas diferentes escalas, essas práticas não têm que estar contempladas? Tem. Isso que é interessante. As discussões que nós estamos fazendo a partir dos autores que a gente mobilizou para a nossa aula de hoje, eles estão relacionados exatamente a isso, que a produção da cidade ela vai acontecer nas múltiplas escalas. A produção da cidade capitalista, por exemplo, vai acontecer nas múltiplas escalas. Portanto, se a gente olhar para a cidade na favela ou no bairro de classe alta, no condomínio de luxo, nesses dois espaços não são duas cidades diferentes que estão acontecendo. São a mesma cidade, replicando a mesma lógica. Por isso, nós precisamos compreender essa lógica.
Então, a gente entende que existem diversas escalas e a gente vai analisar essas escalas conforme a possibilidade de que nós possamos analisar essas escalas, daquilo que está à nossa disposição. Mas a lógica do condomínio e a lógica da favela é a mesma lógica capitalista de produção da cidade. Consegue compreender? Não consegue? Vou explicar. O capitalismo está relacionado com um acúmulo de capital. E para que alguém acumule capital, outra pessoa tem que perder capital. O que significa que quando a gente tem uma favelização, um bairro pobre, um bairro de classe baixa, a gente significa que em algum lugar alguém está lucrando muito, e porque essa pessoa está lucrando muito, ela está tendo condições de construir esse condomínio fechado, enquanto uma outra pessoa está vivendo num bairro periférico. Então, as coisas estão relacionadas, e para que a gente compreenda essa produção, a gente pode olhar as diversas escalas que vão permitir que nós interpretemos os fenômenos espaciais. Segundo Correia, que é o autor brasileiro que eu citei para vocês, o termo escala apresenta 4 significados principais: o tamanho, a escala cartográfica, a escala conceitual e a área de abrangência. A gente vai se dedicar a entender o que significam esses espaços, esses diferentes tipos de escalas. Mas a escala, então, não é só, a gente não está falando só de medida gráfica, ela vai envolver as formas de interpretação, de delimitação do espaço. E no estudo urbano, interessa a relação entre a representação territorial e o campo efetivo de atuação das ações do urbanista, das ações humanas. Escala cartográfica. O que é a escala cartográfica? A escala cartográfica é aquela que produz os mapas, a cartografia. E para que nós consigamos produzir mapas, a gente precisa articular a escala cartográfica com a escala espacial. A escala cartográfica representa o território em mapas, como, por exemplo, esse mapa do território do Rio de Janeiro. E a segunda escala, a escala espacial, corresponde à extensão dos fenômenos e das práticas que incidem sobre esse mapa. Como assim? O Rio de Janeiro é um fenômeno social. Como assim um fenômeno social? É uma cidade. A gente delimitou politicamente essa cidade, a gente estabeleceu os parâmetros desse território, portanto, ele é um fenômeno espacial, e a gente pode cartografar esse fenômeno espacial. A gente também pode cartografar outras coisas, como, por exemplo, se eu quiser fazer uma cartografia da população negra no espaço da cidade do Rio de Janeiro. Eu vou entender como essa população circula nesse espaço, ou seja, entender a escala espacial dessa territorialidade, e eu posso cartografar isso. Então, a escala cartográfica está muito interligada com a escala espacial, e juntas elas permitem analisar como a ação humana se materializa no espaço urbano e como os processos sociais assumem diferentes amplitudes territoriais. Por quê? Porque o processo territorial político que estabeleceu a cidade do Rio de Janeiro como município é um processo histórico, político, social, etc. Ele tem um tamanho grande. Agora, se eu quero analisar a territorialidade de uma mãe de família, ou seja, qual o processo territorial dela, o que ela faz na escala espacial? Ela sai da casa, vai para o mercado, blá, blá. Esse território vai se demonstrar numa escala cartográfica menor, né? Vai ter uma amplitude territorial diminuída. A gente também tem a escala como uma dimensão social da ação humana. Então, a escala pode ser entendida como a dimensão social das ações humanas no território. Nós, seres humanos, só podemos atuar na escala que nos é materialmente possível. Então, eu não consigo acessar o cérebro de vocês para inserir um edifício lá dentro. Não está sob minha possibilidade. Claro que quando a gente fala de dialética, materialismo histórico dialético, a gente não está falando
dessa materialidade física, né? A gente está falando mais sobre uma materialidade no contexto de realidade, né? A materialidade real, aquilo que se impõe como realidade. E a escala como dimensão social e humana, ela vai expressar aquilo que está ao nosso alcance, a intensidade e a inteligibilidade das práticas que transformam a cidade. Então, aquilo que é possível que nós compreendamos, aquilo que a gente consegue acessar, aquilo que é tangível para que nós consigamos acessar. Então, não é só medir as distâncias, mas a gente tem que compreender como os grupos sociais vão se articular na escala. Então, a escala social, a gente tem um grupo do movimento dos trabalhadores sem teto. É um grupo social que atravessa a escala social a partir da sua organização. E essa escala também vai estar relacionada com a escala territorial, geográfica, cartográfica. Tudo isso pode ser correlacionado. Dessa forma, a escala da dimensão social e da ação humana revela a relação entre a sociedade, o território e a transformação espacial. Depois nós temos a escala da transformação territorial. Então, diz respeito às mudanças na escala que acompanham a evolução das relações sociais e nas práticas espaciais. E está relacionado com fenômenos de transformação territorial, como, por exemplo, as migrações. Então, uma população sai de um território e vai para outro território em busca de melhores condições de moradia, ou sai de uma região e vai para uma outra região, que também são territórios distintos, mas que estão mais distantes geograficamente falando. Então, processos migratórios. A gente tem também a reestruturação produtiva. Então, uma empresa vai sair aqui da cidade porque ela não está conseguindo mais lucrar, como, por exemplo, a Ford, que saiu lá do Brasil, lá na região Nordeste, a empresa deixou o território. Então, a gente teve uma reestruturação produtiva, quem assumiu a fábrica foi a BYD. Por que isso? Porque o território estava condicionado a como essa empresa estava funcionando. E, de repente, a gente não tem mais essa empresa trabalhando lá. Para onde os funcionários vão? Então, reestruturação produtiva. E a circulação de capital. A cidade também vai ser estruturada pela circulação de capital. A gente vai instalar um shopping center aqui. Nossa, o shopping center vai mudar muito a cidade. A gente vai vir gente de outras cidades para visitar, para comer, para fazer compras. Mas também esse dinheiro vai transitar entre cidades, porque o shopping center é uma holding internacional e os acionistas é que vão lucrar com o valor da instalação desse shopping center, aquela discussão que a gente já teve da cidade contemporânea. E a cidade, então, ela passa a expressar processos que ultrapassam o nível local, articulando dinâmicas mais amplas que vão interferir diretamente na sua organização interna. Portanto, é importante que a gente fale que nas cidades contemporâneas, a gente tem um processo de globalização, que vai ampliar a complexidade da produção urbana ao intensificar as conexões entre os lugares, fluxos e agentes. Então, não é só o shopping que vai fazer com que a circulação do dinheiro numa cidade seja internacional. São as próprias multinacionais, que podem ser empresas industriais. Então, por exemplo, aqui em Londrina, onde este professor mora, a gente tem a Atlas Schindler, que é a empresa que produz os elevadores, né? Poxa, a Atlas está construindo elevadores aqui em Londrina, mas onde que é o escritório da Atlas? É uma empresa multinacional, ela tem atuação global. Outras empresas que vão atuar aqui no território, no Paraná, nos grandes cinturões agrícolas, no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, a gente vai ter as empresas agrícolas, né? E as empresas também de produção de fertilizantes e agrotóxicos, etc. São empresas globais, né? Então, a gente tem uma circulação global e isso vai interferir em como as cidades estão organizadas. Ou, por exemplo, o Telêmaco Borba tem a fábrica da Klabin, que é a produtora de papel.
Ou, como eu disse, lá no Rio Grande do Norte, a gente tem a BYD. Então, a gente vai ter essas empresas globais que vão se instalar e vão fazer com que a circulação de capital seja global e ela vai interferir em como a organização da cidade vai acontecer espacialmente. Mas a gente também tem empresas menores, como, por exemplo, as franqueadoras. Então, a gente tem nas cidades com mais de 100 mil habitantes no Brasil, ou nas grandes cidades turísticas, o McDonald's e o Burger King. Então, são grandes empresas da cadeia de fast food, do ramo de alimentação, que se instalam em regiões importantes da cidade, modificam o fluxo. O McDonald's compra os terrenos, então é uma empresa que também está relacionada com especulação imobiliária. Então, a globalização ela também vai estar relacionada com a intensificação das conexões entre os lugares, os fluxos e os agentes. Ou, por exemplo, a gente tem o Rock in Rio, que acontece no Rio de Janeiro. É um show enorme de uma empresa internacional, porque a gente tem o Rock in Rio em outros países, por exemplo, em Lisboa. E quando acontece o Rock in Rio, a cidade do Rio de Janeiro é completamente transformada pelo fluxo de turistas, ao mesmo tempo que as próprias outras cidades que estão no Brasil e todo, e até fora do Brasil, vão enviar um fluxo de pessoas para essa região para participar e assistir o festival, etc. Então, a gente vai ter a circulação de capital acontecendo no Rio de Janeiro, uma circulação enorme, que vai ter hotel, vai ter transporte, vai ter toda uma cadeia mobilizada. E, além disso, a gente vai ter as próprias economias locais. Então, a cidade, aqui em Londrina, por exemplo, na minha cidade, a gente vai ter caravanas que vão levar pessoas para o Rio de Janeiro, ou seja, as empresas de turismo locais vão também lucrar com eventos globais. Então, a globalização demonstra que as ações são mais multifuncionais, mais multilocalizadas e que elas se superam os limites estritamente locais. As nossas cidades não são locais, ainda mais em momentos como a internet, que vão demonstrar para a gente que quando, por exemplo, alguém convoca uma manifestação a nível nacional, essas manifestações tendem a acontecer, seja elas de direita ou de esquerda, em várias cidades do Brasil afora, inclusive nas menores cidades. Então, a cidade contemporânea, ela vai integrar redes mais amplas de produção, consumo, circulação, de ideias, de mercadorias, de capital, etc. Isso significa que as decisões tomadas em outras escalas também influenciam diretamente a forma como a cidade acontece. Então, por exemplo, Donald Trump decidiu guerrear contra o Irã, e o que aconteceu? O preço da gasolina subiu na minha cidade, na sua cidade, na cidade de todo mundo, né? Do Brasil inteiro e também de todos os outros países do mundo. Aqui a gente também pode perceber que as escalas podem ser lidas em relação à sua forma de atuação. Então, a gente vai ter escalas locais, regionais, globais, etc. Então, a produção da cidade envolve múltiplas escalas de atuação, local, regional e nacional, e cada uma condiciona práticas, investimentos, normas e relações territoriais distintas. Tem cidades que são mais influentes do que outras, tem cidades que são menos conectadas com outras, e o espaço urbano ele vai ser atravessado pelas decisões e interesses que operam simultaneamente em diferentes níveis, em diferentes escalas. E compreender essas escalas vai ajudar a gente a identificar como os processos urbanos extrapolam os limites administrativos da cidade. Aqui a gente tem o REDIC, né, que é a Rede Urbana do Brasil. Então, uma das escalas mais importantes para o estudo urbano é a rede urbana, que corresponde às conexões entre as cidades. O REDIC, ele vai classificar as cidades brasileiras em grande metrópole nacional, metrópole. Deixa eu ver se eu consigo aumentar esse mapa aqui para mim. Só para eu conseguir ler a legenda para vocês. Tá, rede urbana do Brasil.
que está muito pequenininho no StreamYard, ele fica pequenininho, é diferente do Teams. Então, a gente tem grande metrópole nacional, metrópole, capital regional A, capital regional B, capital regional C. Depois a gente tem centro subregional A, centro subregional B, centro de, acho que zona A e zona B. Então, são os tipos de influências da rede urbana. Nessa perspectiva, a cidade não é analisada isoladamente, mas como parte de um sistema que é articulado de fluxos econômicos, populacionais e funcionais, e essa leitura aproxima a gente da escala da metropolinização. Então, a escala metropolitana. A posição de cada cidade nessa rede vai influenciar sua capacidade de atrair investimentos, serviços e infraestrutura. Então, as cidades menores, elas vão ter menos conexões com a rede global, enquanto as cidades maiores vão ter mais conexão. Depois vocês acham esse mapa lá do IBGE, chama REDIC, eu acho, se eu não me engano, Rede de Influências. A gente tem também a escala intraurbana, que corresponde ao espaço interno da cidade, ou seja, a organização do território dentro do perímetro urbano. E nessa escala a gente observa os bairros, as centralidades, as periferias, as densidades, o uso do solo, as infraestruturas, é aquilo que a gente vai lidar no plano diretor, né? E é uma escala que permite a compreensão de como as desigualdades se distribuem espacialmente e que vai revelar como diferentes agentes intervêm na forma urbana, reorganizando áreas específicas da malha urbana existente. E aí a gente entra na parte, no coração da nossa aula, que são os agentes sociais produtores do espaço urbano. Eu já falei para vocês em outras aulas sobre os agentes produtores, né? Mas o espaço urbano, ele é resultado de ações de agentes que vão se articular na produção desse espaço. Ele não vai ser uma lógica abstrata. A cidade não vai ser construída só pela decisão do arquiteto e do urbanista, que vai pensar, olha, esse é o plano, tá? Tó, constrói. Não, se acontecer isso, a gente vai perceber que esse plano não funciona, que ele já vai ter dificuldade de ser implementado, que vai ter brigas. Então, não é uma decisão top-down. A gente já tem discutido isso há algum tempo, né? E também não é só uma articulação automática do mercado. Ó. Não, o mercado fala, olha, eu quero produzir, construir um shopping aqui, colocar casas aqui. Não, isso também não acontece. Vai ser a ação de agentes sociais concretos, vários agentes que são historicamente colocados nessas posições, situados nessas posições, e que vão atuar de acordo com os seus interesses, com as suas estratégias e com as práticas espaciais próprias de cada um desses agentes. E a gente vai perceber que esses agentes, eles têm práticas espaciais, ou seja, a forma como eles se apropriam do espaço vai ser muitas vezes contraditória. Um agente vai bater de frente com o outro. E também que os agentes vão intervir no território de modo desigual. Vai ter agente que vai ter mais força para intervir no território e agentes que vão ter menos força para intervir no território. Por isso, a cidade tem que ser entendida como um produto dessas relações sociais materializadas no espaço e não como consequência natural do crescimento urbano. E quem são os agentes produtores, né? Quem são esses homenzinhos de Lego que produzem a cidade? Primeiro, a gente tem os proprietários dos meios de produção. Os proprietários dos meios de produção, especialmente industriais, intervêm no espaço urbano conforme a necessidade da produção econômica. E a localização dos empreendimentos industriais, principalmente, vão influenciar no fluxo de empregos, infraestrutura e expansão urbana. Como que acontece, então? Geralmente, as indústrias são instaladas no centro da cidade? Não. Geralmente, as indústrias são instaladas nas margens da cidade, próximos a áreas de expansão urbana. Por quê?
É barato para o proprietário dos meios de produção instalar a indústria no centro da cidade? Não, já está todo cheio de infraestrutura ali, então é muito mais barato que ele instale a indústria nas bordas da cidade. E daí o que acontece? É que a cidade vai chegar até a indústria, né? Porque ela vai expandindo, vai crescendo e vai chegar até a indústria. E para o proprietário dos meios de produção, isso é interessante, que a infraestrutura chegue até ele, porque isso vai valorizar o terreno dele, ele pode tirar a indústria dele de lá e levar para um outro terreno mais distante, que as pessoas vão reclamar da poluição, do barulho, etc. E também porque as indústrias vão se modificando, vão ficando mais competitivas, mais tecnológicas, e por isso elas também, os lugares em que elas estavam instaladas anteriormente vão ficando obsoletas. De forma que ele acaba gerando, ele acaba direcionando para onde a cidade vai se expandindo, né? Vai para as zonas industriais. Põe uma indústria ali, tem um bairro dos operários, circulando em volta da indústria, aí começa a ter infraestrutura, ali começa a ficar uma região dotada de infraestrutura, as pessoas começam a morar ali, aí a indústria se instala em outro lugar. Portanto, as localizações influenciam os fluxos de emprego, infraestrutura e expansão urbana. E o uso da terra por esse grupo tende a ser funcional e estratégico. Eles pensam exatamente nesse processo. Eles conseguem imaginar como que esse processo vai gerar mais ou menos dinheiro para eles. E com as mudanças, como eu disse, com as mudanças tecnológicas e produtivas, essas áreas podem ser abandonadas, realocadas ou ressignificadas, provocando novas reorganizações do território urbano. Outro agente importante são os proprietários fundiários, que controlam grandes glebas e participam diretamente na conversão da terra rural em terra urbana. Esses também vão ficar nas margens da cidade. É lá nas margens da cidade que está o proprietário rural. Por quê? Porque o imposto sobre propriedade rural é mais barato, então ele paga menos imposto sobre propriedade rural. A gente mora num país cuja força do agronegócio é relativamente importante, apesar de ter uma discussão recente, aí, não sei se vocês viram, de o agronegócio, o agro ser responsável apenas por 5% do PIB do Brasil. Tem essa discussão aí, depois vocês deem uma pesquisada, que o maior porcentagem do PIB não está relacionado necessariamente com o agro, né? Enfim. Mas o agronegócio, os grandes proprietários de terra, não é um dono de um sítio, de uma chácara, não. É o dono de os donos das grandes fazendas, dos grandes proprietários fundiários, vão controlar grandes glebas e vão participar diretamente na conversão da terra rural e da terra urbana. Ele já é grande proprietário, ele já tem essa grande gleba e ele já utiliza desse espaço para produzir. Então, ele vai produzir soja, milho, vai produzir gado, grandes commodities e vai lucrar com isso. Mas quando a cidade vai chegando próximo da terra dele, e ele vai esperar isso com a maior paciência do mundo, a gleba dele vai começar a valorizar também. Ela pode ser comprada por um grande industriário, ou ela pode ser loteada e ele pode vender, e isso é a especulação imobiliária acontecendo nua e crua. E vocês podem me falar, bom, se ele está esperando a cidade chegar e o industriário também está esperando a cidade chegar, então aí a gente já tem talvez duas pessoas esperando a mesma coisa e talvez eles vão entrar em conflito, né? Não, porque a gente está falando de capitalismo financeiro e muitas vezes essas empresas são holdings. Então a gente vai ter o mesmo cara que vai ser dono da indústria vai ser dono de uma fazenda no Brasil. Então, esses interesses podem estar articulados dentro do sistema capitalista financeiro. E essa atuação do proprietário fundiário está fortemente associada à valorização fundiária. Então, a terra é não só suporte produtivo, como mercadoria urbana, vinculada à expectativa de lucro e à especulação imobiliária. Então, ele tem a expectativa de que, em algum momento, a terra dele vai
gerar muito lucro, porque ela vai ser fruto de especulação imobiliária. E quando a gente está construindo os processos da cidade, vocês vão ver isso na prática, se vocês forem trabalhar com um plano diretor, forem nas audiências de elaboração dos planos diretores ou de revisão dos planos diretores nas cidades de vocês, ou se vocês forem trabalhar com isso nas outras cidades, vocês vão ver como que a definição do perímetro urbano é cabeluda, vai ter várias discussões, os proprietários de terras estão extremamente interessados nessa discussão. E nós temos também os promotores imobiliários e aqueles que vão produzir os empreendimentos, que são as incorporadoras, as construtoras, as loteadoras e outros agentes ligados à construção civil. Como eu já falei para vocês, são interligados, esse poder do mercado é interligado de alguma forma no capitalismo financeiro. E essas pessoas, os promotores imobiliários, são aqueles que produzem, comercializam e difundem empreendimentos urbanos. Que empreendimentos são esses? Os privados. Então, habitação privada, os condomínios, as casas, condomínios horizontais ou verticais, as casas que são feitas nos bairros, aí, os loteamentos, tudo isso são os promotores imobiliários que vão fazer. E os promotores imobiliários, eles também têm muita importância na especulação urbana. Por quê? Pense lá que você está numa cidade que tem toda uma infraestrutura instalada. Essa infraestrutura instalada, ela está instalada numa região com metrô, as avenidas são largas, já está tudo construído e a gente tem uma gleba ali que não está construída ainda. A gente tem um terreno que não foi construído, não foi tocado. E você passa por ali e pensa, nossa, esse terreno aqui vazio, por que ele não foi construído ainda? Se ele fosse construído, a pessoa que construir aqui já vai tirar dinheiro disso, né? Vai vender o preço da terra. Não é assim que eles pensam. O que eles pensam é que se eles esperarem por mais tempo possível, aquilo ali vai ficar tão impossível de ser contornado que vai precisar ser feita uma oferta irrecusável por ele. E é atrás dessa oferta irrecusável do maior valor possível que esses promotores imobiliários estão atrás. O que significa que eles estão prejudicando a função social da propriedade do imóvel dentro da construção da cidade. E isso gera problemas. Os ônus são importantes. E quando eles constroem, aí essa região já está valorizada, né? E eles produzem, comercializam e difundem empreendimentos urbanos para quem tem poder aquisitivo, tá? Então, os promotores imobiliários estão atrás do lucro, eles operam por lógica de mercado, eles produzem para quem tem dinheiro e para quem pode comprar. Então, a atuação deles molda muito a forma física da cidade e influencia a distribuição social da habitação. Onde que vão ser construídos os prédios, onde que vai ficar as casas, onde vai ficar os empreendimentos, quem decide são as incorporadoras imobiliárias, os promotores imobiliários. E os arquitetos e urbanistas frequentemente participam desse grupo, porque nós somos contratados pelas incorporadoras, pelas construtoras, para fazer os projetos, para fazer estudos de viabilidade técnica, execução e intervenções no espaço urbano. E nós temos também o Estado. O Estado não é só o poder nacional, mas pode ser o poder federal, né? Pode ser também o poder estadual e o poder municipal, e é um agente produtor do espaço, mas a atuação dele se distingue das demais porque ela combina a regulação e o investimento, e também a construção de normas de gestão e gestão territorial. Então, o Estado, ele era para ser o mediador desses interesses diferentes que cada um desses grupos tem. Mas, no final das contas, será que ele é mesmo mediador? O Estado é facilmente cooptado por aqueles que têm mais poder aquisitivo e, portanto, é muito comum que a gente veja o Estado fazendo um papel de favorecimento dos agentes de mercado. O Estado é quem estabelece leis, produz a infraestrutura e interfere no uso da terra.
Então, o Estado vai dizer o zoneamento, porque vai ser feito o plano diretor, o Estado vai dizer as áreas que vai ser construídas, os hospitais públicos, as escolas públicas, ele tem terrenos, o Estado vai construir habitações de interesse social, e olhem bem onde que essas habitações de interesse social são construídas, né? Será que a gente pega... Olha que interessante, né? Será que a sociedade organiza e constrói as residências para que depois a gente leve a infraestrutura até elas? Será que isso surge da necessidade de ter casas? A gente vai lá e fala, olha, aqui nesse lugar a gente está precisando ter casas, vamos construir as casas e daí o Estado vai vir com a infraestrutura. É isso que acontece? Não. Quem decide são as outras forças, né? Os promotores imobiliários, os latifundiários vão definir, e os proprietários do meio de produção vão definir para onde que a cidade vai crescer, e daí os outros vão definir para onde que eles querem construir os empreendimentos, muitas vezes eles estão articulados entre eles, vão lá e constroem, está feito, e aí a cidade tem que dar conta de ir lá e construir infraestrutura, ou seja, o Estado vai levar a infraestrutura para aqueles que são os outros agentes, né? Então, a ação dele pode conter ou estimular desigualdades, e por isso o Estado ocupa uma posição central nas negociações entre os interesses públicos, privados, que definem os rumos da urbanização. E depois nós temos os grupos sociais excluídos e a produção informal da cidade. Então, os grupos sociais excluídos também produzem cidade. Eles vão perceber que, olha, esse lugar aqui que a incorporadora imobiliária construiu um novo empreendimento, está muito caro. Aqui era um bairro humilde, eu morava aqui. E agora, com a construção desses empreendimentos, porque eles escolheram construir aqui, tudo ficou muito caro. E a gentrificação fez com que eu tivesse que procurar um lugar mais barato para morar. Então, eu saí desse bairro e fui morar num assentamento. O assentamento é uma área que não está dando conta da sua função social para a cidade ou a função social da propriedade e, portanto, ela vai ser ocupada por grupos sociais excluídos na forma que eles têm de tentar criar cidades. E a partir dessa tentativa que eles têm de criar cidades, eles vão contrapor a lógica capitalista da produção da cidade e, portanto, eles tendem a ser reprimidos. E as favelas são exemplos de organização social e de construção de cidade, de uma outra forma de construir cidade que não a forma capitalista de construir cidade. Imagina, eu preciso trabalhar aqui no centro do Rio de Janeiro e eu vou construir, então, uma favela num lugar que fica aqui próximo e não no lugar que as incorporadoras imobiliárias escolheram expandir a cidade ou que eles não conseguiram me jogar para tão longe assim. Eu vou ficar aqui, no morro, vou construir aqui. Então, essa organização vernacular da cidade está relacionada com os grupos sociais excluídos. Eles também produzem cidade, especialmente por meio da ocupação informal do solo urbano. As favelas, loteamentos irregulares e outras formas autoconstruídas que revelam que a urbanização não depende apenas do capital formal. Essas práticas vão decorrer da exclusão do mercado legal de terra e de moradia, portanto, a produção do espaço urbano também expressa resistência, necessidade e desigualdade social. Na legislação brasileira, que é o Estatuto da Cidade, construído a partir dos artigos 182, 183, se não me engano, da Constituição Federal, que foi construída lá, promulgado lá em 1988, e o Estatuto da Cidade em 2001. Ele tenta reorganizar e gerir essas contradições, portanto, ele vai definir qual que é a função social da cidade, qual que é a função social da propriedade, como que nós podemos evitar a especulação imobiliária e como nós podemos criar áreas de interesse social em regiões que já têm infraestrutura. Mas, no final das contas, são instrumentos, e esses instrumentos podem ser cooptados aí pelas diversas forças que vão estar articulando os agentes produtores da cidade. Mas
os grupos excluídos, eles também produzem espaço urbano e também expressam resistência à necessidade e às próprias necessidades, né? E eles demonstram como que essa desigualdade social opera na construção da cidade. Cada agente atua a partir de interesses específicos, formulando estratégias e realizando práticas espaciais que interferem diretamente no território, e essas práticas incluem comprar, parcelar, construir, regulamentar, financiar, ocupar e valorizar áreas urbanas. E a cidade é, portanto, resultado de ações intencionais. A cidade não é um objeto abstrato. Ela acontece como materialização das lógicas sociais. A cidade não é neutra, ela reflete disputas entre grupos que possuem poderes, recursos e capacidades de intervenção que são muito diferentes de grupo para grupo. Tem grupos que têm mais capacidade e tem grupos que têm menos capacidade. Quem tem menos capacidade? Os grupos sociais excluídos com certeza têm menos capacidade. Tanto que quando eles se propõem a construir cidade, é muito comum que eles sejam expulsos, que eles sejam taxados como vagabundos, como pessoas que não têm nada o que fazer, como, na verdade, eles estão propondo uma nova forma de criar cidade mais justa, mais acessível, ocupando espaços que deveriam ser acessíveis a todos. A cidade deveria ser feita para todo mundo, para todos e para todo mundo. Antes de falar sobre terra urbana e valorização, eu queria mostrar um livro para vocês, antes de entrar nesse assunto, que é esse livro aqui, um livro novo, chama Desenhando a Desordem, Experiências e Disrupções na Cidade. É um livro de 2025, se eu não me engano. É esse livro aqui, Desenhando a Desordem. Ele fala sobre como que a informalidade é importante como uma metodologia para a gente construir novas formas de cidade. É muito legal esse livro aqui. Está relacionado com os agentes dos grupos sociais excluídos e a produção informal da cidade. Bom, e daí nós temos a terra urbana, a valorização e a especulação. Então, a terra urbana vai ser um objeto central das disputas entre os agentes sociais por seu elevado valor de troca. Então, a terra tem um valor de troca enorme. A gente vai esperar, especular, e depois a gente vai vender, e daí a gente vai poder comprar terras que têm a potencial de gerar mais lucro, e assim a gente vai aumentando a cadeia de acúmulo do capital. E quanto melhor a localização e mais dotada de infraestrutura, maior tende a ser a sua valorização. E essa valorização faz com que, por exemplo, os centros sejam áreas de muito interesse. Mas daí você vai falar, professor, mas os centros não são áreas que estão degradadas nos dias de hoje? Sim, porque as empresas vão para essas áreas, e essas áreas têm uma infraestrutura, e daí eles começam a utilizar muito essa infraestrutura, até que chega um ponto em que essa infraestrutura já não dá mais conta dos interesses do capital financeiro. Por quê? Porque está difícil de estacionar, porque não tem mais lugar para instalar as empresas, e daí eles pegam e vão para outra área que eles vão valorizar. E daí eles deixam o centro e constroem uma nova área para valorizar. E daí o centro fica degradado. Então, é um processo que alimenta a especulação imobiliária e reforça a segregação socioespacial. Então, primeiro eles chegam no centro, que era a sua habitação, tira todo mundo de lá, transforma tudo aquilo em áreas de comércio, de empresas, as empresas se instalam ali, aí elas começam a crescer, aí não cabe mais empresa ali, aí elas saem dali, ali fica degradado, mas o prédio é da empresa, porque ela comprou, e agora ela vai esperar você reformar e revitalizar o centro para que ela possa vender esse prédio. Então, ela não vai deixar as ocupações acontecerem, a população socialmente marginalizada ocupar esses espaços e usufruir dessa infraestrutura, porque ela quer que essa infraestrutura volte a ser benefício para ela. Então, ela vai esperar o tempo que for necessário. Assim, o acesso à terra e à moradia passa a ser mediado pelas lógicas de mercado que aprofundam as desigualdades dentro da cidade.
Agora a gente entra em outro bloco, que é o Estado, o mercado e a financiarização da terra e a produção da morfologia urbana. O Estado, o mercado e a financiarização da terra. O que eu quero dizer com isso? Então, na cidade contemporânea, a terra urbana e a habitação deixam de ser bens de uso e passam a funcionar também como mercadorias. A terra é mercadoria, a habitação é mercadoria. Tanto que são vendidas como produto, né? Olha, compre aqui o seu terreno, ele nesse lugar, você está vendendo é o seu sonho comprar o terreno nesse lugar. Olha que espaço lindo que vai ser esse loteamento, vai ter acesso a áreas verdes, vai ter um lago, construa sua casa aqui. Ou então, compre habitação para você investir, vai ser investimento no seu sonho, da casa própria, ou ainda você pode investir e alugar para Airbnb. Então, vira um produto, né? E esse processo altera profundamente a produção do espaço urbano. O solo e a moradia vão se tornar objetos de investimento, de valorização e de circulação econômica, de forma que a urbanização passa a responder não às necessidades sociais, mas também às estratégias de rentabilidade e acumulação. E a mercantilização da terra e da habitação ocorre quando a terra e a moradia são incorporadas de forma mais intensa nas dinâmicas de mercado e o valor passa a ser definido pela localização, pela infraestrutura, pela acessibilidade, pela expectativa de valorização futura. Isso vai reforçar a seletividade no acesso à cidade e morar vai deixar de depender apenas da necessidade habitacional e passar a depender do modo crescente da capacidade de pagamento. Então, quem tem mais condição financeira vai morar melhor. E morar vai definir muito a sua situação social. Então, em que lugares você vai trabalhar, vai depender do seu poder aquisitivo para você morar. Se você vai estar suscetível ou não a desastres ambientais, no Brasil, por exemplo, isso é muito importante, etc. E antes de entrar nos shopping centers, etc., eu queria falar para vocês que vocês podem ter essa dúvida, né? Professor, mas e o programa Minha Casa Minha Vida? Ele não é um programa habitacional, social? A gente não está falando, então, de fugir da lógica da mercantilização da habitação? Será? O programa Minha Casa Minha Vida. Quem constrói essas casas? Não são as construtoras? E essas construtoras não lucram com a construção dessas casas? E esse programa, quem que gera esse programa? São os grupos sociais excluídos que definem aonde as casas vão ser construídas? Essas casas são construídas em lugares onde essa população já mora e já precisa de habitação? Ou elas são construídas nas franjas da cidade, nas margens da cidade, nas áreas de expansão, aonde o interesse do capital escolhe que esses empreendimentos sejam construídos e pressiona o poder público, ou seja, o Estado, a levar a infraestrutura até lá, porque é lá que eles têm terreno. Então, será que o programa Minha Casa Minha Vida é um programa habitacional? É uma crítica que a gente pode fazer. Mas é um dos poucos programas voltados à construção de habitação social no Brasil, na história do Brasil, e é o maior programa habitacional da história do Brasil também, porque os outros construíram pouquíssimas habitações de interesse social. Mas isso não quer dizer que ele não seja regido pela lógica de mercado. E nós temos também a financiarização do sistema urbano, ou seja, a terra, a moradia, tudo isso, todos esses bens passam a entregar circuitos de crédito, de investimento, de rentabilidade, articulados ao sistema financeiro. Você paga a casa, mas você paga também um produto financeiro, que é o próprio financiamento da sua habitação. Você está pagando um bem, um móvel que você está comprando, que é a casa, a habitação, mas também está pagando o financiamento, que significa que parte do seu pagamento é um produto de um banco, é um produto financeiro que está relacionado com a financiarização desse processo. E a gente não faz isso só com a casa no Brasil, a gente financia tudo no Brasil, porque tudo a gente parcela. E parcelar significa que a gente está pagando não só o produto, mas um outro produto, que é a financiarização. Então,
quando você vê lá, parcelado em 10 vezes sem juros, não existe parcela de 10, 12 vezes sem juros. O próprio valor do bem que está sendo vendido para você já inclui os juros e você já está comprando dois produtos, o produto financeiro e o produto. Então, isso vai se aplicar em tudo na cidade, inclusive na habitação e também na produção dos sistemas, os empreendimentos, etc., shoppings. E hoje é muito comum que as prefeituras deem preferência a investir em ambientes que fazem parte do sistema de financiarização, que você pague para consumir, do que os parques públicos, as áreas públicas gratuitas de verdade. Então, a gente tem os parques privatizados, como a gente pode ver o Ibirapuera privatizado, você estaciona lá, paga, e você vai lá, tem lanchonetes para você consumir, então tudo está relacionado com o consumo e com o pagar, com o lucro. E esse dinheiro, como eu disse para vocês, não necessariamente vai ficar na cidade, vai circular globalmente. Esse processo amplia a influência do capital financeiro sobre a cidade e, como consequência, o espaço urbano passa a ser moldado por decisões que priorizam a valorização patrimonial e o retorno econômico. Depois, a gente pode dizer sobre o direito à moradia e a desigualdade socioespacial. Então, a gente já estava discutindo sobre o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, né? A valorização da terra e da edificação afeta diretamente o direito à moradia e aprofunda a desigualdade social, socioespacial, né? As pessoas pagam aluguel, o aluguel fica mais caro porque a infraestrutura está melhor, ela tem que ir para um lugar em que a infraestrutura está pior, quando a infraestrutura chega lá, fica caro de novo e ela tem que sair de lá, e é interesse dessas grandes corporações, do empresariado, que você não tenha um salário suficiente para sair dessa dinâmica de expulsão, mas que você se renda a essa dinâmica de expulsão. Por isso que eles lutam tanto contra a valorização do salário mínimo, as condições de trabalho, porque não é para o trabalhador sair dessa condição. É necessário essa condição para que as grandes empresas continuem acumulando lucro e capital. E os grupos de menor renda, então, são empurrados para setores mais precários, de modo que a lógica de mercado contribui para a segregação e dificulta a democratização e o acesso à cidade. O Estado, então, atua como um regulador do espaço urbano, ele vai exercer esse papel de regulador. Então, a gente tem um programa habitacional no Brasil, é um programa mediador, regulador, ele regula os interesses. Tem casa para pobre, mas essas casas vão ficar aonde as construtoras querem, as incorporadoras querem, onde o mercado quer, porque a gente vai ter as zonas especiais de interesse social demarcadas na cidade, mas vocês vão verem isso nas audiências públicas, nas definições do plano diretor, que a gente não consegue colocar a zona de interesse especial de interesse social no terreno vazio no centro da cidade. A gente tem que colocar ela lá longe. Por quê? Porque se a gente coloca pessoas pobres para morar no terreno que estava destinado para especulação, para aumentar o valor, e a gente vai colocar casas lá de interesse social, a gente vai diminuir esse valor. E a ideia que eles querem é que a gente jogue essas casas para terrenos que não têm valor ainda, e que quando a gente colocar elas, a gente vai levar a infraestrutura para lá, e daí a gente vai aumentar o valor das terras que estão lá. Então, a ideia contrária, né? Jogos, interesses opostos entre os diversos atores. E o Estado vai definir as regras para uso do solo, parcelamento, ocupação, tributação e expansão urbana, mas tudo isso vai estar em disputa nas audiências públicas, na construção dos planos diretores, etc. E a atuação do Estado pode ordenar, foco na palavra pode, ordenar o crescimento ou favorecer interesses específicos. Quer dizer que o Estado pode, se a gente tiver um bom gestor, se a gente tiver uma boa participação popular, se a gente conseguir articular
os interesses da sociedade, a gente consegue ter uma boa gestão pública, participativa, voltada a um crescimento menos financeirizado. Por isso, o Estado também não é neutro. Ele participa ativamente da definição da forma urbana e da distribuição das oportunidades do território. Além disso, o Estado é o que produz a infraestrutura urbana, como as vias, energia, saneamento, drenagem, equipamentos, e essas intervenções orientam os fluxos, estimulam a ocupação, valorizam determinadas áreas. A infraestrutura é um indutor do crescimento urbano importante. Então, as decisões sobre onde investir vão influenciar bastante a expansão da cidade, a localização dos empreendimentos e da valorização imobiliária. E, como eu disse para vocês, o controle do mercado da especulação imobiliária vai ser estabelecido a partir dos instrumentos do Estatuto da Cidade. Mas nem sempre a gente vai conseguir fazer essas regulações. Também é muito comum que aconteçam parcerias público-privadas na produção da cidade. Então, a produção urbana contemporânea é marcada pela parceria público-privada, na qual os estados e o mercado atuam de forma articulada em projetos de infraestrutura e intervenções. Dentro do Estatuto da Cidade, a gente vai ter as operações urbanas consorciadas, que é uma das formas pelas quais a gente vai construir parcerias público-privadas na intervenção estatal. Essas parcerias podem ampliar a capacidade de investimento, mas também podem, e geralmente acontece isso, priorizar áreas e interesses mais rentáveis. E quando isso acontece, a cidade passa a ser produzida segundo critérios econômicos seletivos, nem sempre compatíveis com a justiça urbana e territorial. Só a gente olhar o caso do Rio de Janeiro, da operação urbana consorciada do Porto Maravilha. Será que toda essa reforma que aconteceu nessa região, que já foi até um porto de recebimento de escravos na época da escravidão do Brasil, será que essa região está recebendo as pessoas, os quilombolas, as pessoas pretas com condição de renda baixa por conta desses processos históricos do Brasil? Quem será que está habitando essa região? Será que tem alguém habitando, aliás? Tem várias questões relacionadas a isso, vocês podem pesquisar depois, tem vídeos na internet sobre. E a morfologia urbana é resultado desses interesses articulados, como a gente já viu. Resultado da articulação entre mercado, Estado, os promotores e os demais agentes sociais. E a forma da cidade expressa os interesses econômicos, as regras jurídicas, os investimentos e as disputas territoriais. As centralidades, as periferias, os eixos, os valorizados, as áreas, tudo isso é definido a partir dos interesses articulados. E, por último, a produção da cidade por loteamentos. A gente tem legislações, traçados e infraestruturas que são realizadas a partir desses loteamentos. São os loteamentos e a expansão urbana, a implantação desses novos loteamentos, que vai definir como que é a forma de produção do espaço da cidade. Em geral, os loteamentos vão se localizar na borda da malha urbana, promovendo um crescimento mais horizontal da cidade. E essa expansão ela vai ser conduzida por agentes públicos e privados. Então, os loteamentos não são só a divisão de terras, mas um mecanismo de transformação da forma urbana. E é nos loteamentos que tem diversos tipos de traçados urbanos. Os projetos de loteamentos eles vão ser ortogonais, orgânicos, irregulares, conforme os objetivos urbanísticos e as condições dos sítios, mas quem vai ditar, principalmente, são as incorporadoras. E os traçados vão refletir as teorias do urbanismo que a gente tem discutido? Às vezes, sim, se a gente tiver bons arquitetos e bons urbanistas dedicados a defender as ideias da teoria urbana, mas muitas vezes o que vai dizer, vai falar mais alto é a voz do mercado. E não existe consenso absoluto sobre um modelo ideal, mas o importante é que o desenho urbano articule funcionalidade, integração territorial, qualidade ambiental, adequação à topografia e que responda bem aos interesses do mercado. E quais são as críticas principais aos loteamentos? Então, os loteamentos fechados ou de acesso controlado, eles vão isolar as grandes, aquelas pessoas que têm mais poder aquisitivo, e os loteamentos eles são grandes responsáveis pela
privatização da cidade. Se a área é pública, como que eu não posso entrar? Se a rua é pública, foi construída pelo Estado, como que eu não posso circular por ela? Como que você vai fechar? Tem essa discussão. Existe possibilidade de fechamento de ruas dentro da legislação brasileira, tá? E existe também ruas que não podem ser fechadas porque são públicas e que estão fechadas por interesses privados escusos. E esse modelo reforça a segregação e limita o uso coletivo do espaço urbano. E a produção da cidade exige articulação entre projeto, legislação, infraestrutura e justiça territorial, porque está na lei que a cidade precisa obedecer à função social. Está na lei, está na Constituição brasileira. Então, a gente tem que produzir espaços urbanos mais integrados, mais qualificados e mais socialmente inclusivos. Dúvidas vocês não vão ter, porque essa é a nossa última aula e está sendo gravada, mas eu finalizo a aula de hoje agradecendo a presença de vocês que vão assistir, mas a presença de vocês ao longo da nossa disciplina, que participaram das nossas discussões, que conversaram comigo, debateram e por isso nós tivemos uma disciplina excelente. Muito obrigado pela participação de todo mundo e muito obrigado por assistir a nossa aula. Até. Pessoal, se tiverem dúvidas, vamos combinar que vocês mandam lá no Fale com o Mediador. Aí eu passo para o professor, eu respondo se eu souber. Então não levem a dúvida para frente. É uma pena que a gente não pode estar interagindo aqui hoje, então, mas foi muito legal estar com vocês. Professor, muito obrigado também por ter compartilhado seus preciosos conhecimentos com todos nós. Foi uma disciplina muito gostosa de acompanhar, de assistir, agregou muito para mim também, com certeza, aqui assistindo. Pessoal, então, acaba hoje, então, nossas aulas. Fiquem à vontade para me procurar e a gente se vê em breve. Até mais. Até mais.